Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui em mais um programa do Pode Explodir. E hoje, como vocês vão ver, é o nosso bate-papo filosófico, bate-papo cabeça. Aqui ao meu lado, à minha destra, está meu amigo Cláudio Aurélio. Esqueceu. Cláudio tá tão assustado que ele esqueceu até de apertar minha mão. Não é isso. Aqui o tema de hoje é tempo. E a gente tá falando do tempo, que o tempo corre, o tempo não anda, né? Hoje em dia o tempo é, sei lá, a gente não sabe quanto tempo o tempo tem. Pois é. E você não tem ideia, mas nós já começamos há meia hora aqui o negócio e o tempo tava parado ali. Eu falei, pô, esse patrão tá chato aqui. Ele não quer pagar o tempo ali não. E a gente tá lá, olha. Estamos com 4 minutos, mas já conversando há mais de meia hora. Mas olha, a gente vai colocar esse termo aqui. Sabe por que esse papo vai ficar bom? Porque nós temos aqui o nosso amigo Elmiro. O nosso filósofo, o nosso professor de filosofia, Elmiro. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como a gente não quer perder o ritmo do assunto, primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que nossos dias passaram a ter 25, 26 horas? Porque com 24 não tá dando tempo de fazer mais nada, não. Tem muito pouquinho. Vamos desacelerar a rotação da Terra para ver se bate 25, 26, para ver se dá tempo de fazer as coisas. Com relação ao tempo, nós temos também a evolução das coisas. Concorda comigo? Sim. A nossa sociedade ela está evoluindo para uma covardia em termos de tempo. A gente não tem tempo para nada. Por mais que a tecnologia nos ajude, nos dê condições de falarmos com tanta facilidade com tanta gente, mas parece que não dá tempo de falar com ninguém. Professor Elmiro, isso é uma evolução? E toda evolução é uma evolução positiva? Quando eu falo evoluir, isso é bom ou é ruim? O que você tem a falar sobre isso aí? Já jogo os dois pés no peito. Evolução. Coitado do Elmiro. O tempo está evoluindo. Ele tá andando, ele não para, então, né? é essa a evolução. Evolução é o deslocamento de um estado para outro. Evoluiu para alguma coisa. É entropia? Entalpia? Seria isso, Cláudio? Entropia? É. Você sempre tem um deslocamento, né, de uma coisa para outra. Eu gosto muito, Elmiro, desculpa. A entropia ela não tem a ver com a perda de energia? Sim, em busca também. do caos. Na verdade, é uma transformação. Na verdade, não com a perda de energia, mas conservação dela. Você só transfere. A energia se conserva. Mas eu vou trazer para cá, eu vou trazer para cá, já que a gente vai falar de tempo, vou trazer para cá, né, a ideia da criação do tempo, né? Porque o tempo nem sempre existiu. Não. Né? Não contabilizado. Não. O tempo nem sempre existiu. Você sabe que isso é um mito, né? Não. Vamos lá. Na astrofísica, quando a gente chega na astrofísica, e uma das maiores dificuldades que nós temos, né, isso é um debate intenso que hoje em dia é colocado nos maiores laboratórios do mundo, tá? Nos aceleradores de partícula para a gente discutir isso, mas por enquanto ninguém conseguiu refutar essa ideia. O Big Bang, a grande explosão, que é uma das teorias da criação do universo, existem outras, mas essa aqui nós temos mais de 100 eventos, né, que apontam nessa direção. Em algum momento o universo começou, em algum momento alguém disse, faça-se a luz. Você, né? Pode acreditar em qual ser, curiosamente, de que forma isso aconteceu. Não, isso é físico. Sim. Em algum momento o universo começou. E esse começo do universo não foi apenas, porque o universo é feito de quê? Ele é feito de matéria, né? A gente está vendo aqui, né? Essa matéria é água, essa matéria é café, né? Essa matéria ali, né? Então, não vou dizer o que é aqui, né? Sei lá o que tá, o Eduardo está bebendo aqui na caneca dele, né? Então, o que acontece é que a matéria existe no universo, né? E é abundante. A outra coisa que existe é espaço, né? Porque existe muito mais espaço do que matéria, né? Não há falta de espaço no universo, não é isso? O que existe também é que acima da matéria e do espaço existe energia. A energia ainda é mais abundante que a matéria, é mais abundante que o espaço, né? A energia. E acima do espaço, da matéria e da energia, existe o tempo. E o Big Bang é o início de todas essas coisas. Portanto, para a astrofísica moderna, não foi apenas o início
do universo. Foi o início da história do tempo. Não havia antes do Big Bang. Isso é curioso, né? Não havia antes do Big Bang. Marcelo Gleiser chega a explicar o que existe ao norte do Polo Norte. Não tem. Né? Você já está no Polo Norte, você não pode ir mais para o norte do que no Polo Norte. É. Então o Big Bang seria mais ou menos isso, tá? Não havia tempo anterior. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas essa é uma referência fática ou é uma referência necessária para a compreensão humana? Entendeu a pergunta? Entendi. Essa entendi, pergunta, talvez o pessoal em casa não tenha percebido, mas a minha pergunta é a seguinte: a ideia de que o tempo começa com o Big Bang e que o Big Bang é esse parâmetro de início, isso é fático porque é verdade? Ou o ser humano tem a necessidade de desenvolver a ideia de que precisa de um limite? Então, Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Vou te dizer o fundamento. Sim. Eu ouvi uma palestra, agora vou fazer aquilo que os medievais faziam, né? Argumento de autoridade. Muito bom, muito bom. Mário muito Novello. bom. Mário Novello. Sim, sei quem é. Físico brasileiro. Aham. Mário Novello, ele falou com todas as letras, a ipsis literis. O Big Bang é um mito científico da criação. Entende? Por quê que ele diz isso? Porque nós precisamos de um... É exatamente isso que eu questionei, né? Parece que o ser humano precisa de um parâmetro para determinar coisas que serve como não como modelo, mas é parâmetro mesmo, é essa a palavra, um parâmetro, né? Então veja, eu preciso estabelecer um limite de quando as coisas criaram, como as coisas iniciaram, inclusive o tempo. Por que isso não pode ser eterno? E até o conceito de eternidade é uma... olha só que coisa linda, dialético em relação... É dialético, anota aí. É dialético... Procura depois. Dialético em relação à própria limitação que nós temos em relação ao tempo. E aí, vou explicar para o pessoal o que é dialética, né? Dialética é um método de avaliação das coisas em que você encontra em algo a sua própria contradição. Sim. Né? Então, nós temos uma vida limitada, nós somos limitados, o tempo é exíguo, a matéria é finita, né? Ora, então dentro desta própria finitude contém a ideia do seu oposto. Que é a eternidade. Então isso é dialético, né? Então se você estabelece que é necessário que tenha havido um início de tudo, você pressupõe dialeticamente a ideia do seu oposto. Sim. Que é a eternidade ou do ilimitado. Só que a gente não tem experiência desse esse ilimitado. Né? Eu sei que eu nasci. Num dia 5 de janeiro. 6, perdão. De nascimento. Não, é porque... Depois eu vou explicar isso. Depois eu vou explicar isso com calma. Na verdade, eu nasci no dia 6. Ele não sabe bem quando, não. É porque mas, no né? meu documento é dia 5. No meu documento é dia 5. Então eu tô tão acostumado a colocar em cadastro de coisa. Meu nascimento é dia 6, só que no meu registro é 5. Entendi. Aí minha família fica me zoando, minha esposa e minha sogra ficam me zoando o tempo todo. Não, seu aniversário é hoje. Que ele é tão inteligente que ele nasceu antes de nascer. Para poder assistir o próprio nascimento, Para entendeu? poder dar a declaração do que ele está falando hoje sobre o Big Bang. Olha isso. Então eu nasci no dia 6 de janeiro de 79. Beleza. Pertinho ali, depois da meia-noite do dia 5, dia 6. Segundo minha mãe. Segundo a minha mãe. Com certeza sabe das coisas. Você quer um testemunho mais fiel do fato, né? Então, eu tive um início. E eu sei que houve uma coisa anterior pela prática da minha vida, porque eu sei que tem pessoas mais velhas do que eu. A gente tem registro histórico do que aconteceu antes. Então a gente tem a noção, eu tenho a noção de algo que era anterior a mim, né? E tenho a noção de que coisas continuaram após eu morrer. Depois da minha morte. Então, eu sei que eu tenho um tempo limitado neste mundo. Agora, como que eu vou saber, como que a gente tem absoluta certeza de que o tempo começou exatamente no momento em que houve um Big Bang, que é uma teoria e não tem como a gente retornar lá para verificar. É empírico? A gente pode...
o Big Bang é empírico? A gente pode... A gente está tentando, não, até tentar... Então, nós já chegamos a milésimos de segundos depois do Big Bang. Por quê? Né? Vamos lá. Primeiro, a ciência não trabalha com a verdade. Quem trabalha com a verdade é a religião. Né? Então, a verdade é uma questão de fé. Toda vez que o adulto balança, a criança vem para dar a mão, diz uma música, né? Bola de meia, bola de gude, né? Toda vez que o adulto balança, ele vem para dar a mão. Então, nós, na ciência, vivemos uma grande pergunta. E cada vez que encontramos um pequeno pedaço da verdade, gera para a gente mais perguntas ainda. Então, nós não temos a menor pretensão de trabalhar com a verdade. O que nós trabalhamos é com a melhor narrativa que nós podemos fazer a partir dos dados que nós temos. Muito bem. Quais são os dados que nós temos? Isso foi uma discussão muito legal, porque foi a única vez que Einstein perdeu uma discussão para alguém. Ele perdeu para o Padre Lemaitre. Padre Lemaitre, né, Einstein tinha feito a sua teoria da relatividade, e nas suas equações da teoria da relatividade, elas diziam que o universo estava em expansão. E ele foi procurar os físicos, errados como sempre estamos, né? E aí o universo é expansão. E o universo, na época de Einstein, era considerado apenas a Via Láctea. E tudo que estava fora da Via Láctea eram pequenas nebulosas. Porque era o limite da visão daquela época, dos telescópios da época. O que aconteceu é que Einstein, então, voltou às equações dele e criou um corretivo, tá? Um corretivo que ele chamou de constante cosmológica. Mais tarde ele vai dar entrevista dizendo que foi o maior erro da vida dele. Olha isso. E anos depois a gente descobre que o cara acertou uma coisa que nem ele sabia que tinha acertado. Sim. Mas a constante cosmológica corrigia, né? Porque as equações diziam que o universo estava em expansão, e ele corrigiu isso para o universo, para parar o universo, né? Vamos parar o universo. Só que, alguns anos depois, em 1929, o Hubble, usando um telescópio mais poderoso da época, começa a observar essas tais nebulosas. E a primeira nebulosa que ele observa com clareza a partir de um novo telescópio é a de Andrômeda, que era chamada nebulosa de Andrômeda. E aí, quando ele começa a medir algumas estrelas que são chamadas de cefeidas, que piscam em intervalos regulares e podem, a partir desse pisco, dar a distância, ele falou, não pode. Essas estrelas não podem estar na Via Láctea. A Via Láctea não pode ter esse tamanho todo. E aí teorizou de que aquilo fosse uma nova galáxia. Tanto é que até hoje, nós chamamos as nuvens de Magalhães. Sim. Né? E não são nuvens, elas não são nebulosas. Elas são galáxias amorfas. Elas não têm, tanto há pouco tempo, um abraço, vou deixar um abraço aqui para uma amiga, posso? Né? Anã Nebulosa. Anã Nebulosa. Um canal maravilhoso, maravilhoso. Você que gosta de astrofísica deveria acompanhar, né? Como eu falei para você, já convidei para ela vir aqui, mas ela me disse que é extremamente tímida. Eu falei, então não venha, você venha seus personagens. Porque a Anã é uma personagem, Nebulosa é outra. E ela se caracteriza das pessoas e faz é maravilhoso o trabalho que ela faz. Eu estou encantado. Quando eu crescer, eu já disse que você é assim igual a ela. E aí o que acontece é que ela fez uma postagem perguntando qual era a galáxia mais perto da Via Láctea. E aí nós caímos num debate bem interessante sobre as mais perto da Via Láctea. Não é a Andrômeda. Ela é a galáxia em espiral ou espiral mais próxima da Via Láctea. Sim. Agora, as nebulosas de Magalhães, as nuvens de Magalhães, elas são galáxias que ainda recebem um nome que tinham antes do telescópio Hubble. Não do telescópio, da pessoa, que dá o nome ao telescópio. Sim. Do pesquisador Mas antes Hubble. de saber que aquilo dali era uma galáxia. Né? Isso, exatamente. E aí, quando ele olha para essas galáxias, além de descobrir que são galáxias, descobre que elas estão se afastando. E aí, como assim estão se afastando? Aí o padre Lemaitre levanta a mão, que era um físico, né, católico, padre, mas que trabalhava num dos maiores observatórios do mundo, que é o observatório de Roma, né, lá da sede de Roma. Vaticano. Do Vaticano, né? E o que acontece é que ele diz assim, olha, se hoje elas estão mais longe, ontem elas estavam mais perto.
E anteontem mais perto ainda. Então chegou um momento que elas estavam tão próximas que alguma coisa aconteceu para elas se afastarem. E ele chamou isso de ovo cósmico. Uhum. Aí o pessoal, não pode, o Einstein bateu de frente, não, o universo é estático, o universo não pode se mover. E aí ele até deu uma entrevista dizendo que a teoria do Padre Lemaitre era boa, mas a matemática dele era péssima. E depois teve que ir lá apertar a mão do padre e pedir desculpa quando se comprovou, né, que realmente havia uma convergência para o início do universo. Uhum. E desde então, esse universo vem sendo buscado, procurado daqui e dali. Quando nós conseguimos determinadas evidências, e 100 evidências apontam de forma diferente, uma delas é o chuvisco da sua televisão. Quando a televisão sai dela, né? Nós estamos captando o eco do Big Bang, né? Que seria a radiação de fundo, né? Radiação de fundo. Radiação de micro-ondas de fundo, né? Que a luz saiu com uma potência muito grande, foi perdendo energia, é entropia, né? Ela mantém a energia, mas perde a força que ela tinha, e ela hoje em dia existe na forma de micro-ondas. Pode ser que no futuro, quando alguém observar essa energia, ela já tenha caído para outros tipos, né, de formas de energia. Então, elas apontam para o início do universo. Então, para o Einstein questionar isso, e para depois ele ter que pedir desculpa... Não, mas a minha questão é a seguinte... você tá perfeito, você está defendendo uma visão física da coisa. Com os dados que a gente tem hoje. Com os dados que a gente tem hoje. Até que essa questão da verdade, né? A verdade, o que é verdade? É um conceito, né? Se você considera que um fato ele aconteceu, ou ele acontece num determinado momento, ou num determinado período, esse fato está ocorrendo e eu posso verificá-lo, você pode dizer, bom, aqui está a verdade. Só que a verdade, ela é um conceito a partir da realidade, né? Lá na lógica aristotélica ele define, a verdade é o que está de acordo, é a adequação da minha razão, da minha mente à realidade. Só que essa visão, ela é uma visão... Aí eu vou ter que entrar em termos muito técnicos da filosofia. Mas aí o povo de casa vai se perder. Não tem problema, a gente bota na tradução. Quando eu fizer, então, bota a tradução aqui embaixo, a legenda. Mas essa vai dar de olho na legenda, tá, Mas gente? essa é uma compreensão pré-kantiana. Existe um filósofo moderno, chamado Immanuel Kant, em que ele faz a que a gente chama de guinada copernicana da filosofia, né? Quando Nicolau Copérnico, até me arrepio, quando Nicolau Copérnico escreve lá seu texto, né, sobre a revolução dos corpos celestes, ele tira a Terra do centro da cosmovisão e coloca o Sol, né? Isso. O Kant fez a mesma coisa. Kant tirou o objeto e botou o sujeito, né? Para você perceber a realidade, você tem que primeiro investigar quais são as condições que aquele sujeito tem de entender, de acessar essa verdade, essa realidade. Sim. Né? O que é possível conhecer ao ser humano? Né? Aí ele vai estabelecê-lo. Ele escreveu um texto enorme chamado Crítica da Razão Pura, em que dizem os críticos dele que nem ele entendeu. Mas lá no texto ele defende que existe um horizonte de possibilidade em que o homem é capaz de acessar. Esse horizonte ele chama de transcendental, né? Que basicamente, só para enxugar, seria a realidade espaço-temporal. O ser humano só é capaz de perceber aquilo que está dentro do espaço e do tempo. Conhecer racionalmente. Ok? Então o ser humano só consegue acessar aquilo que está dentro deste horizonte. E o que está após este horizonte? Significa que não existe? Não, não é que não exista, só que nós não podemos acessá-lo. Beleza? Beleza? Então veja. Só que esse transcendental, ele é uma limitação que está em nós, não na realidade. Ela é uma estrutura da minha compreensão. Perfeito? Sim. Então o espaço e tempo são estruturas da minha compreensão da realidade. Isso é o Kant. Então, Kant está do século XVII para frente. Perdão, XVIII. XVIII para frente. Né? É muito depois do Aristóteles. A discussão do Big Bang, ela também é posterior. Sim, 1920, ela também é posterior. 30. Então, o fato de você
de você defender a ideia de que existiu um início, isso é a partir de uma certa cosmovisão. Se a gente ficar, lógico, se a gente for levar isso até as últimas consequências, a gente não vai nem falar, porque é difícil, né? Tô entendendo o que você está dizendo. É difícil porque são muitas implicações aqui. Mas veja, qual é a minha questão? Quando a gente diz, quando você defende, né, que o tempo ele surgiu num determinado momento. Se você já determinou um momento, isso é contraditório. Porque não pode haver um momento se não tem tempo ainda. Entendi. É verdade. Entendeu? Então, essa é a questão. E aí, aquela pergunta clássica que eu sempre te faço, né? Uhum. E que vocês nunca respondem. Onde aconteceu o Big Bang? Né? Em que lugar? Se está em expansão, veja, é lógico, eu não sou físico e eu respeito, a física, é uma incapacidade de compreensão minha, né? Se você tem um movimento de expansão, você deveria ter um epicentro. Centro, né? Onde iniciou esse centro? Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu definir o centro do universo, né? Onde teoricamente aconteceu, ou já conseguimos. Então, é que a palavra Big Bang, a expressão Big Bang, foi colocado por um inimigo da ideia do padre Lemaitre. Tá? Ele fez uma piada e a piada pegou. Não sei se vocês sabem, há pouco tempo, né, morreu o idealizador da partícula de Deus. Do bóson de Higgs. O Higgs morreu há pouco tempo. E o Higgs odiava esse nome, a partícula de Deus. E o Higgs trabalhou com a Márcia Begali. Lá no centro de acelerador de partículas. Outra pessoa, né? Posso mandar? Né? Deve. Né? Não só então, pode como deve. Márcia, estamos aguardando você nesse podcast para sentar aqui com a gente para poder bater um papo sobre nos contar essas histórias, né? Que, olha, fantástico. E é isso. Na verdade, a ciência hoje, ela se pega como essa contadora de histórias. E a história da partícula de Deus é fantástica. Por quê? Huygens, ele é o acelerador de partículas da Suíça. Ele foi dos primeiros objetivos dele, foi criado para descobrir a partícula de Huygens. Huygens supôs, né, que você tem uma partícula-onda chamada elétron e uma partícula-onda chamada fóton. O fóton e o elétron nasceram, né, na teoria do Big Bang, ao mesmo tempo no universo. Inclusive, o fóton tinha tanta energia que não deixava o elétron se casar com o próton. Então não havia matéria, só havia essas partículas naquela sopa primordial. Curiosamente, o universo não brilhou no primeiro momento da explosão. Ele vai brilhar... Rapidinho, essas partículas ocupam lugar no espaço? Necessariamente. E isso é o outro segundo Mas essa não é a definição de matéria? Então, eles são partículas-ondas. Não, eles são partículas-ondas. Eles são partículas, eles ocupam lugar no espaço. A gente consegue medir, por exemplo, a massa do elétron. O elétron tem massa. Se você arremessa uma quantidade de elétrons numa pazinha muito pequena, essa pazinha gira. Então ele tem massa, ele bate ali, a gente consegue medir. Mas o fóton não tem massa. É só energia. Então a gente diz que se o elétron é uma partícula-onda, o fóton é uma onda-partícula. Por quê? Né? Imagine o seguinte, eu tenho uma bolinha de papel. Eu vou jogar essa uma bolinha de papel só. E essa bolinha de papel ou vai cair nessa caneca pequena ou vai cair nessa caneca grande. Não é isso? Isso é o que nós experienciamos no nosso mundo físico. Sim. Certo? Agora, no mundo atômico, se eu pegar um elétron e jogar ele ao mesmo tempo, um elétron, ao mesmo tempo, vai cair na pequena e na grande. Que é a experiência da dupla fenda. Né? Você arremessa uma série de elétrons e esses elétrons eles vão marcando, né, um anteparo atrás. E o que acontece é que quando você arremessa esses elétrons, eles deveriam fazer o quê? Uma porção de bolinha aqui e uma porção de bolinha aqui. Quando você joga esse elétron, na verdade você não vê isso, você vê um espalhamento. É como se ele se dividisse em existe vários... Sim. Existe alguma coisa que eu possa jogar e ao mesmo tempo cair nas duas canecas? Não. Existe. Eu vou reduzir o Eduardo ao tamanho de um átomo e botar nessa caneca aqui, ok? Vou reduzir o Elmiro e vou botar dentro dessa caneca. Vai morrer afogado. O Elmiro aqui tem mais água, ele só vai ficar sujo de café. E o que acontece?
Quando eu der um grito, o Elmiro e o Eduardo vão ouvir ao mesmo tempo. Mas você não jogou nada, você emitiu um som. E o som é uma forma de energia. Então, o elétron, quando é arremessado, em vez de se comportar com partícula, que tem massa, que tem peso, que a gente pode medir, ele se comporta, ao passar pelas duas fendas, como se fosse um grito. No mundo físico, seria como se você chutasse uma bola, a bola se transformasse num grito e passasse pelos todos os lados possíveis do gol. Mas quando chegasse na rede, ele vira gol de novo. Vira bola de novo. Por isso, né, nós não sabemos do que isso é feito, então dizemos que é uma partícula onda. Maravilhoso. É uma bola grito. Eu adoro quando os físicos, os caras dizem assim, nós não sabemos ainda. Eu adoro isso. Mas é maravilhoso, mas maravilhoso. É exatamente no momento em que você não tô criticando, não. Não, eu sei que eu tô realmente dizendo, é muito legal. É porque, quando nós nos curvamos a nossa incapacidade, cara. É porque o século XIX e o século XX, nós tínhamos a proposta de que se tivéssemos todos os dados do universo, nós poderíamos prever qualquer coisa, né? Curar qualquer doença, resolver qualquer problema. Mas nós descobrimos com a vinda, principalmente da mecânica quântica, que humilha nosso conhecimento. Chegou a um ponto dos físicos retratarem entre si que a física não tinha mais o que evoluir. Quando a gente só tratava só da mecânica, né, de Newton, a física chegou no seu ponto máximo. Teve gente, né, que se demitiu, inclusive, né? Que agora faltam poucas coisas a serem descobertas. E aí veio a experiência do corpo negro, né? E bagunçou a situação toda, né? O que está acontecendo. E nós vivemos, tem 60 anos que a gente sabe da existência dessas partículas. E a gente ainda não tinha encontrado por que o elétron, sendo uma partícula onda, tem massa, e por que o fóton, tendo uma partícula onda, não tem massa. Aí o Huygens levantou a mão e disse assim, não, olha, é porque existe uma partícula anterior ao elétron, uma partícula anterior ao fóton, que contaminou um e não contaminou outro. Que, na verdade, o conceito de partícula ainda já é um conceito ultrapassado. A Márcia vai explicar isso melhor. Me perdoa, Márcia, se eu estou falando besteira, tá? Por favor, venha ao programa para me salvar. Você vê que eu estou sendo esculachado. Ele já disse que a senhora virá. Né? Ela já virá e resolver isso. Agora, falando as besteiras que eu estou falando, eu espero que ela venha mais rápido ainda. Então, mas só para não querer te interromper, mas já te interrompendo. Quando o Huygens fala que existe uma partícula anterior ao elétron, ele tinha absoluta certeza disso ou ele postulou isso? Ele postulou. Sim. Ele pode ter feito alguns cálculos que embasasse. Eu acho que é aí que o Elmiro quer chegar. Isso. Parte de uma ideia, né? E essa ideia você se agarra a ela e tenta provar da melhor forma possível. Hoje, essa ideia é o Big Bang. Toda vez que o adulto balança, a criança vem para lhe dar a mão. Né? O que a gente sabe? É pouco. O que a gente quer saber? É muito. É que eu esqueci o que a gente nunca vai saber? É infinito. A esses preceitos. Eu estou tentando lembrar aqui o nome que você... Não sei se é postulados que você faz. Quando você vai desenvolver uma teoria, eu não tenho certeza. Você levanta algumas hipóteses. Não, ele está falando dos postulados, é como se corolários. Você dissesse os corolários. Então, mas... Aí vai ter que ler a legenda depois quando eu ver o filme de novo. Porque aquilo dali não necessariamente você sabe que é real. Né? Você, a partir desses preceitos, que eu não lembro o termo que se dá, você embasa a sua tese. E com o tempo, o que a gente precisa na física? Né? Para você comprovar uma teoria, você tem que ir para laboratório e comprová-la. Né? Então, assim... E foi aí que nasceu o CERN. É aí que nasceu o CERN. Mas então, o que o Elmiro está trazendo é assim, poxa, mas como é que a gente vai provar o Big Bang, né? Quando ele fala assim, existiu o próton, o elétron, o fóton, a pergunta dele foi capciosa pra gente. Mas onde é que estavam esses caras? Onde? No espaço. Pô, então se estava no espaço, existia alguma coisa. Não, e outra, eles estavam estáticos ou eles estavam em movimento? Não dá para você... Aí, então...
Vamos lá agora. Em movimento, sem dúvida. Isso sem, Não, em sem algum dúvida. momento. Sem dúvida. Beleza. Não ótimo. existe. Então vamos lá. Não, mas olha Então, só, vamos lá. partícula dessa em repouso. só Eu uma vou te dar coisa, um dado. movimento é a mudança da posição em relação ao referencial. Então, vamos... Existia referencial? Sim, é um em umas relação às ao outro. Umas aos outros. Então tá. Então o movimento não era em relação a um ponto, tá? Era em relação a eles. Ótimo. A mudança deles. Não, mas eu não cheguei, eu sei. Tudo bem, então, Eu sei qual vou é, dar um dado. Mas eu onde é que o quero ver. universo começou. Eu sei, nós já temos essa resposta. Não, mas Essa é simples. Essa é simples, tá? Qual é o centro do universo? Não há centro. Por causa da piada do cara, onde eu estava tentando chegar, né? Então, Lemaitre vai dizer do ovo cósmico. desvirtuando. Em algum momento se muda para Big Bang. Quem mudou para Big Bang? Foi uma piada. Sim, a piada. Da mesma forma como a partícula de Deus. Sim. Porque o Huygens já tinha escrito o livro todo e não estava conseguindo dar um título para o livro e precisava fechar para poder. E o editor dele estava, olha, preciso do título, pedido do título. E aí a Márcia conta melhor essa história, muito melhor do que eu. E ele botou lá, em inglês, né? Então, chama qualquer coisa essa maldita partícula. Eu não sei como é que isso fica em inglês. Mas quando ele falou, olha, se tirar isso daqui, aí tirou uma parte dessa maldita partícula, ficou partícula de Deus. Amaldiçoada, partícula, talvez, eu não sei. Entendi. Eu não sei como é que foi. Tá. Sei que aí ele lançou como partícula de Deus e foi um sucesso de bilheteria. Todo mundo queria comprar o livro para saber que partícula. Mas o Huygens mesmo ficou revoltado com o nome dela. Aqui no Google diz que maldita é damn. D-A-M-M. Isso. Damn. God damn. God damn, partícula de Deus. Isso aí, pode ter sido Não, aí. maldita partícula. Não, partícula e damn. Partícula damn, né? Então, partícula damn. maldita Então, partícula. daí veio. Você que a Márcia conta melhor. Márcia, por favor, Pelo me amor de socorre. Deus, vem aqui socorrer os E aí, o filhos que do plantão. acontece? Com o Big Bang foi a mesma coisa. Esse camarada, ele virou e falou assim, olha, o nome disso aí, vamos chamar de Big Bang. Mas, primeiro, não é Big. Tá. Porque é uma singularidade. E uma singularidade, por definição, é menor do que o ponto final de uma frase. Não tem dimensão, né? Tem dimensão, é uma singularidade. E não é bang. Não é uma explosão. Sim. Por quê? Uma explosão, quando você pensa assim, vamos explodir essa xícara, você tem uma explosão no espaço. Sim. Mas aquilo não foi uma explosão no espaço. Foi uma expansão do espaço. Tanto é que o universo, nós temos o universo visível. E o universo continua em expansão. Só que ele não tem borda. Então Como ele tem borda e não está em expansão? Mas ele está em expansão por quê? É o universo gerando mais universo. Mas aí, cara, é muito contraditório isso. Vamos lá. Eu acho que eu vou mudar o tema do podcast de hoje. Eu vou dar uns dados Não, pra vamos vocês. chegar lá, calma. Eu vou dar uns dados Estamos aqui pra só, vocês. como disse como é que é o nome dele? O Sebastião Salgado, nós não estamos no Êxodo. Isso é só o Gênesis. Sebastião, saudoso. Isso. Pax Ei. Paz a ele. Vamos lá. Então, olha só. Aristóteles, na física, paradoxo do tempo. Ele fala assim, ó, o tempo é composto de passado e futuro. O passado já não existe, pois já ocorreu. O futuro ainda não existe, porque ainda não ocorreu. Presente, se for considerado um instante indivisível, não tem duração. É um limite entre o passado e o presente. Ok? Sim. O presente é o limite entre o passado e o presente? Se ele for considerado um instante. Tá. Se ele for considerado Pensa numa ampulheta, né? A areia de cima é o futuro, a areia de baixo é o passado. Onde é que é o presente? O presente é o gargalo que transforma o amanhã no ontem. Agora vem a pergunta do Aristóteles. Se nem o passado, nem o futuro, nem o presente existem de fato, como o tempo pode existir? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Aí ele soluciona, ele vai dar a solução. Mas peraí, deixa a gente pensar na pergunta. Então vai lá. Caraca, é mesmo? É mesmo. O futuro não existe por falta. O passado ambos não existe por excesso, porque já passou. O outro ainda está vindo. E se o presente é a ligação de uma coisa que não existe para outra coisa que não existe, ele também não existe, né? Então, o que seria o tempo?
coloca aqui agora o que você acha, qual a sua definição de tempo, baseado no bom sentido, é claro, né? No que o Elmiro acabou de trazer para cá. Eu prefiro a explicação do Elmiro, do Aristóteles, cara, que ele está trazendo. Eu, sinceramente, eu acho que você deveria agora parar esse podcast, dar um pause no podcast, pensar a respeito disso, até porque seria um hoje, né? Porque o que nós já falamos já passou. Já foi. Faz parte do passado. O que não, você pode voltar o tempo, inclusive, e ver outra vez. Nós não temos esse recurso nesse momento aqui. Olha a sua vantagem em relação a gente. Você pode ouvir isso de novo. E aí, pausou, é o agora, né? E o que o Elmiro vai ler pertence ao futuro. Mas eu dividiria esse momento, Elmiro, com um amigo. Eu aproveitaria esse momento para poder, né, não ficar fritando a sua cabeça sozinha. Divulgaria isso. Porque tem tantos amigos que precisam pensar sobre a questão do tempo. O tempo é uma coisa fantástica, incrível nisso, né? Então, uma das pessoas que pensou como ele foi, não vou ler, Eterno Retorno de Nietzsche, né? Ele disse... É outra coisa? Ah, então temos umas coisas legais para falar sobre o tempo. Ajeita aqui, segura o microfone assim e dá um apertãozinho. Estamos com falhas técnicas. Vê lá. Foi. Show. Vamos lá. Show. Por isso, viu? Por isso é que nós demos a pausa. Já pode soltar a pausa? Já divulgou para alguém? Mas então, não corta isso não corta não. É bem feito aqui mesmo. Vamos lá. Isso, exatamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Quais as implicações... Ih, fugiu aqui. Vamos lá. Quais as implicações disso, né? A solução do Aristóteles para a pergunta. Lembram da pergunta? Uhum. Se nem o passado, nem o futuro, nem o presente existem de fato, como o tempo pode existir? A solução dele. Aristóteles argumenta que o tempo não é um conjunto de instantes, mas sim uma medida do movimento em relação a um antes e um depois. O tempo existe como número, do movimento segundo o anterior e o anterior, ou seja, está ligado à mudança. Por isso eu perguntei, eles estão em movimento? As partículas, né? O agora, o presente, não é um ponto estático, mas um contínuo que liga o passado ao futuro, permitindo que o tempo seja percebido através da mudança, o movimento do sol, o envelhecimento. Em outras palavras, o tempo não existe independentemente do movimento. Por isso. E da percepção humana, da consciência, da percepção humana, da consequência dos eventos. Beleza? Ótimo, então aí, excelente, então excelente. veja. Então por isso a minha pergunta. Se essas partículas lá no Big Bang estão em movimento, pela percepção do Aristóteles, o tempo já existia. Não, então, veja bem. Nós estamos falando do Big Bang, nós estamos falando a partir do Big Bang. Porque não havia partículas antes do Big Bang, então não havia tempo. Porque não havia movimento. O que é singularidade? Então, a singularidade seria... É um conceito... Então, aí é que tá, cara. É um ponto. Desculpa. Você Cláudio. perguntou a um matemático... Cadê o Paulo? Paulo! Não, peraí. Paulo, Desculpa, cadê Paulo você, Paulo? Você me desculpa. Mas essa é uma discussão que eu já tive com meu irmão. Você conhece o Alexandre? Eu tive com meu irmão. Sim. Excelente. Os físicos, e aí é uma crítica, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu sou crente, eu sou cristão, eu acredito na existência de Deus. Eu também. Né? E eu não tenho problema em quem não acredita. Sim, tá? também. Agora, na minha opinião, há certas discussões na física que existem para justificar a necessidade que o homem tem da metafísica, entendeu? Mas não admite isso. Então, a singularidade para mim é um conceito metafísico. Na verdade, é um conceito matemático. Tá bom. Mas se você for levar para isso, a matemática, se ela for abstração... Sim. Então, o que acontece? A gente vai ter que cair nisso. A matemática existe ou ela é uma criação humana? Nós somos seres... Ela é uma interpretação humana. Então. Nós somos seres tridimensionais. Né? Tá. Né? Espaço. Nós estamos contidos no espaço. Nós temos os nossos sentidos. Os 5 sentidos básicos. Ótimo. Tudo que foge a isso, nós temos muita dificuldade em
torná-los reais. A física quântica... Esse é o transcendental kantiano, é isso aí. Então, isso. Então, quando a gente, por exemplo, vai para a física quântica, eu já vi diversas vezes um professor, acho que é de Harvard, que ele fala assim, a primeira aula dele de física quântica, vocês vão aprender como eu, que eu não entendi ainda o que é a física quântica. Só que daqui a pouco vocês vão descobrir por que eu ainda não entendi. Vocês vão não entender com base em alguma coisa que eu vou explicar aqui para vocês. Porque nós temos muita dificuldade em trazer alguns conceitos e materializá-los. Então, nós, mamíferos de carne e osso, espírito, sei lá como você quer definir, não vamos conseguir, pelo menos não nessa geração, te definir o que é a singularidade. Nós temos preceitos para explicar. É um ponto onde tudo vai começar a partir dele. Sim. Perfeito. Perfeito. A minha discussão começou exatamente aí, cara. Porque nós temos essa incapacidade, nós precisamos desenvolver um conceito que seja uma espécie de start para tudo. Mas isso é comum. Isso aí é normal. Então, mas é que tá. Mas só que você não pode se entregar, falar assim, como eu não sei como é que é, deixa como está. Não. É exatamente você suscitar perguntas, você trazer hipóteses que possa explicar aquilo dali, é que faz com que a ciência evolua. Mas nem sempre você tem razão naquilo que você fala. Lógico. Você pode ser refutado. Não, é claro. Mas dentro de uma resposta que você tem e você consiga, vão aparecer mais trocentas perguntas que você ainda não tem a menor ideia. É isso aí. Então, assim, postular algumas coisas... Não, me explica o que é singularidade. Não vamos conseguir materializar. Eu sei disso. Uhum. Eu tenho absoluta certeza disso, cara. Senão a gente perde os cientistas... Não vou colocar a ciência, porque a ciência não existe, né? É a atividade do cientista. E precisa ser assim mesmo, né? Senão ela não precisa evolui. Ser assim, e eu estou provocando para Sim. Gente, os cientistas trabalham com as evidências, trabalham com os fatos, né? Trabalham e muitas das vezes com não tem evidência. Com o que é observável. Beleza. E muitas das vezes não se observa. Mas quando não... Então, quando se chegar a um limite, aí vem um Pascal. Quando se chegar ao limite da razão, você é convidado a dar um salto na transcendência. Sim, sem dúvida. É essa a questão. A ciência precisa fazer... Ela precisa dar um salto na transcendência? Não. Porque ela se propõe a tratar do que é imanente. Imanente é o que está antes daquele horizonte que eu falei, né? Sim. Então, a ciência está cumprindo o seu papel. Eu não estou criticando a ciência aqui. Não, eu sei que não. Eu estou fazendo o meu papel de filósofo. Eu estou questionando. Lógico. E é isso mesmo que a gente muito gosta. Legal, porque, exatamente... Essa é a maravilha. Não. Porque, na verdade, toda ciência é filha da filosofia. Sim, a filosofia é a mãe Em algum momento houve necessidade, né? Porque quando Aristóteles, né? Ele experimentava determinada erva para saber se dava dor de barriga ou prisão de ventre, né? Porque uma coisa ia curar a outra, botava lá o chazinho de samambaia, sei lá. Ele estava fazendo filosofia. Hoje em dia o nome disso é botânica. Né? Quando Aristóteles ele fazia o cálculo lá para fazer alguma coisa, o nome disso era filosofia. Hoje em dia é matemática. Isso. Em algum momento, as ciências elas precisaram se distanciar da filosofia para que elas pudessem caminhar. Isso. Mas a origem delas é filosófica. Sim, sem dúvida. Então, não é que nós... dispensamos o transcendente. O transcendente, e aí de 1930, 1920 para cá, né? Isso ficou cada vez mais óbvio quando nós descobrimos que a pura realidade não é capaz de explicar o que a gente vive. O universo não é feito só de matéria, não é feito só de energia, não é feito só de espaço. Nós não somos criaturas tridimensionais. Não somos. Nós somos criaturas quadridimensionais. Por causa do tempo, claro. Sim. Né? Então, e se a gente disser que nós somos nuvens de átomos? Isso, com certeza, sem menor. Eu estou conversando com a maior parte de você que está aqui agora. Porque você tem elétrons. Elétrons, como eu disse, eles são partículas ondas. Tem uma parte de você que pode estar em qualquer lugar do universo.
Existe uma probabilidade, Mas aí, uma nuvem aí já é uma eletrônica. coisa... Porque quando você fala em átomo, você pensa, né? Quer Não, dizer, tudo bem. não, você pensa em átomo, a gente pensa naquela bolinha do centro e aquelas bolinhas girando em torno. É o átomo de Rutherford, né? Rutherford, Rutherford Bohr, né? Mas quando Sim. nós chegamos hoje em Pauling, né? E já tem outros modelos muito mais avançados, nós falamos em orbitais, que são locais prováveis desses elétrons estarem. Então, por exemplo, existe uma probabilidade desse elétron estar dentro do núcleo. Existe, a gente pode fazer esse cálculo. E existe a probabilidade desse elétron estar em qualquer lugar do universo. Tá legal? Isso dá pano para manga para dentro da mecânica quântica. E eu, sinceramente, espero a presença da Márcia de novo aqui. Não, e se você... Ou do Alexandre, o irmão do Elmiro. Você não tem ideia de onde é que o irmão do Elmiro trabalha. Onde? Você não tem ideia. É melhor... Ele trabalha na Universidade de... Não, ele trabalha em ensino médio. Ensino Ele médio, mas sim, mas na universidade... Na Universidade Federal do Vale do Acaraú. Que é... Em Sobral. Sobral. Lá onde foi comprovada a relatividade. Foi Albert, tem tem lá o Museu do Eclipse lá. De Albert Einstein. E ele, por conta do eclipse, que aconteceria bem visível em 2 lugares do mundo, na Ilha de Príncipe, né, na África, não é isso? Eu não sei. Acho que é na Ilha de Príncipe, na África, e a outra seria em Sobral. Aí Einstein, todo o primeiro escalão, né, das reportagens, foram para onde? Para a Ilha de Príncipe, era muito mar, né? Sobral, interior do Brasil. Até pelo nome, né, cara? Sobral até hoje. Não, é Ceará. Ceará, né? Chegaram no Ceará. Só que quando chegou lá, na hora do eclipse que aconteceu em Príncipe, nublou o tempo. Oh, que bom. E, pô, Ceará não nubla nunca, né? O Elmiro falou sobre o dia chuvoso aqui. Não sei, vocês são de lá? Como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Como é que teu irmão foi parar lá? Não. Meu pai é daqui de São Fidélis, minha mãe é de Sergipe. Se conheceram aqui, se casaram e parará. Eu sou caçula de 3, então é minha irmã que tá aqui com a minha mãe, mora com a minha mãe, meu irmão mora lá. Ele foi pra lá porque ele conheceu uma pessoa pela internet e se rabichou e foi pra lá. Curiosamente, é amicíssimo da Márcia Begali. Olha isso. E ficou. Mas quase todo mundo que conhece. Amigo da Márcia Begali. O mundo é uma esquina, né? adoro. Então, Alexandre, aqui fica o convite para você estar aqui no Rio de Janeiro e vir aqui bater esse papo com a gente. Você precisa me ajudar, Alexandre. Esse teu caçula aí, olha, muito Não é complicado fácil, esse não. cara, meu amigo. É muito complicado. Mas vamos lá. Mas Aí vamos deixa lá. eu E o só tempo? voltar à singularidade. Isso, a ideia da singularidade. Ela é uma ideia base da geometria. A geometria diz que é um ponto. E o que é um ponto? O ponto é um ponto. Não tem como definir um ponto. Mas quando você vai pegar uma reta, você diz que é um conjunto de infinitos pontos. Mas isso é abstrato. Eu sei. O ponto é abstrato. Ponto é abstrato, mas a reta não. Mas a reta... A reta Também é. existe, não. Não, assim... A reta é abstrato, lógico que é. Não. Ela é um conjunto de pontos. De conjunto de Você não pontos. sabe o que é Você ponto, o problema é teu. Maneiro. Eu posso definir... Muito legal, Ué, muito legal. É claro o que a ponto é reta... abstrato. Uma sequência de coisas abstratas são uma coisa real. Real. Não é abstrato. Então, parece loucura, mas Mas quando é nós verdade. chegamos na mecânica quântica, é exatamente E se eu defino 2 retas, uma terceira reta aqui, eu defino esse plano. Tudo bem. Que também veio lá Então, da origem mas aí, do ponto. só né? voltando. Mas isso é abstração. Levando pro lado... É a minha mente que se levando adequa pro a lado isso. da abstração. Aí você vai ter René Descartes, que era um excelente matemático Isso. e um excelente filósofo também, Sim. né? E ele, para definir um pontinho e não enlouquecer, porque ele precisou, né? O que é real? Se eu tô olhando para essa xícara, mas ela é uma isso aí. nuvem de átomos aqui. Elétrons que pode estar... Eu não estou vendo o limite da xícara. O que eu estou vendo é o limite da minha visão. Porque essa xícara pode estar espalhada para tudo E eu quanto não é canto. tenho sensores para A detectar cor isso. da xícara não é a cor que ela tem. Porque ela está sendo iluminada pela mesma luz que ilumina aqui, né, o belíssimo celular do amigo Eduardo. E essa xícara é branca e ele dele é... Que cor é essa aqui, Vermelha. né? Vermelho? Então, eu achava que era marrom. Então, essa cor aqui. Então, a única cor que eu estou vendo do celular do Eduardo é a cor que ele não tem. Porque ele é capaz de absorver todos os outros comprimentos de onda.
E aí ele emite, ele joga para fora, e esse que ele joga para fora é a cor que eu capto. Então eu só estou vendo a cor que o celular não tem. Por isso eu vejo o branco da xícara, porque ela não absorve nada. Tudo que bate nela reflete. E aí o meu olho entende isso como branco. Já o meu celular é preto. Ele absorve tudo. Como não tem nada refletido, o meu cérebro entende isso como preto. Mas o que Descartes define como ponto? Então ele vai dizer, não, para não enlouquecer, ele disse, duvido. Eu duvido. Disso eu não posso duvidar. Então, se eu duvido, logo eu existo. Cogito. A própria existência do ser humano estava em xeque ali. Que isso aqui é uma xícara, eu duvido. Agora, que eu duvido que isso aqui é uma xícara, eu não posso duvidar. Então, cogito ergo sum, né? Então, a base fundamental da ciência, ela nasce nessa definição do Descartes. Na dúvida. Perfeito, na dúvida. É preciso duvidar. Infelizmente, gente, eu tenho rodado muitas escolas, dando palestras sobre tudo, sobre o universo, né? E o que acontece é um canal sensacional, se eu fosse você também. Seguia, compartilhava. Agora tá no YouTube também, né? Olha aí, lá, rapaz. Short no YouTube, vai dar uma olhada lá, vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem umas coisas de, né, maneiro lá, Sensacionais. muito bonito. Mas o que acontece é que... Pô, até me perdi. Você vai fazer palestras. Então lá nas escolas. Então quando eu chego nas escolas fundamentais, né, onde há pouco tempo tive lá, um abraço ao Guilherme, aqui do Goethe, de Campo Grande, né? Goethe de Campo Grande, ali perto da Avenida Brasil. E, né, eu estive lá conversando com ele, o Ivo Pitangui, né? O nome do Sim. Ivo Pitangui, da escola maravilhosa. E aí o que aconteceu foi que aquelas crianças me fazem perguntas melhores do que quando eu vou, por exemplo, para as escolas de redes particulares, né? E os alunos do ensino médio não conseguem perguntar a mesma coisa. Então, hoje em dia, nós estamos fazendo com que os nossos alunos, o processo educacional que vivemos, de provas em cima de provas, avaliações em cima de avaliações, aula é uma coisa indispensável, nota é fundamental, né? Isso. O que acontece é que nós estamos fazendo os nossos alunos deixarem de existir. É, a burocratização Porque eles da estão educação. deixando de perguntar. É isso. O quê? Profundo. Sim, estão deixando de perguntar, exatamente. E aí, se eu Exatamente. pergunto, logo existo. Não, e quando você... Eu faço isso, todas as aulas. Faça uma pergunta a respeito disso. Cri, 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 cri. Por quê? Aí a gente vai voltar para o assunto de educação de novo, né? Os nossos alunos, infelizmente, eles se habituaram a copiar. Não se habituaram a questionar. Né? Mas esse é outro assunto, eu não quero fugir desse. Fugir do tema. Mas eu estou dizendo que quando a gente vai para a física, né, Marcelo Gleiser, no livro A Dança do Universo, ele chega a essa conclusão, que para escrever o livro, o que ele fez? Ele visitou a cultura de vários povos históricos e pré-históricos e reparou que quase todos os povos têm uma cosmologia. Essas cosmologias são apresentadas de diversas formas diferentes, mas a maioria deles coloca um início para todas as coisas. Lógico. Então ele apresenta a teoria do Big Bang de uma forma muito inteligente. É a nossa cosmogonia. Cosmogonia, né? Cosmogonia. Né? Cosmogonia. É isso. É a nossa cosmogonia. É a nossa lenda urbana. Isso. Cheio de tecnologia, É o que o Mário cheio Novel de falou. observações, Mito né? da criação científica. Aí ele diz o seguinte, que quando ele pensa que quando você vai ver a briga de Cronos contra seu pai Urano, né? E Cronos atenta contra a virilidade de Uranus, né? Cortando-lhe o membro viril, né? E jogando ele no mar e criando Afrodite, que é a deusa do amor, Urano se afasta de Gaia. E quando ele se afasta de Gaia, nasce o espaço. E nesse espaço passa a reinar o tempo, que é Cronos. Isso. Então ele diz que nessa mitologia, o Cronos, o tempo e o espaço nascem juntos. Né? E a maioria das lendas que ele viu também acontece. Então ele fala... Vamos dar o crédito, eu né? não sei... Exildo vai dizer isso também, né? Ele vai dizer que eu não sei se isso é a verdade ou se é a verdade que nós, Queremos. Homo sapiens,
conseguimos alcançar. É E toda isso. vez que pensa nisso, ele essa para de questão. trabalhar, Mas eu não sobe tenho dúvida. ao lugar onde ele trabalha e vai tomar um café para relaxar. É Mas eu essa não tenho questão. dúvida. Então, é a segunda proposição. Então, é essa questão. Que é o que você alcança hoje. Os meus questionamentos aqui não é para colocar a ciência em xeque, pelo amor de Deus, não é isso. Ninguém entendeu isso. Nos sentimos ameaçados de checkmate aqui, ó. Eu tenho A rainha absoluta quase caiu. certeza, eu tenho absoluta certeza que a ciência está fazendo o papel dela e ela tem um limite. Sim. Porque se ela ultrapassar esse limite, ela deixa de ser ciência. Ela vai passar a ser o que você falou, religião. Sim. É a religião que oferece certezas, não é? Exato. E aí você vai acreditar na que você que te convier, né? Mas a ciência ela não pode fazer isso. Sim. Né? Deixa eu continuar aqui. Continua, vamos lá. A questão do tempo, vamos lá. Eu falei para vocês do Kant, né? Que o Kant faz a guinada copernicana. Né? Só que isso já está lá no Aristóteles também. Olha só que bonito. Quer ver? O tempo, para Aristóteles, não é uma substância, não é uma coisa, mas uma relação que depende da mudança, do movimento. E aí a gente teria que entrar na ideia de categorias, né? Sim. O Aristóteles define que cada ser possui 10 categorias. Uma coisa em si, que é a substância. Essa caneca é a caneca em si. A substância você não pode perceber. O que você percebe são as coisas em outro. O que são as coisas em outro? São os acidentes. Então, a cor é acidental, né? A textura é acidental, tudo isso. Bom, para não complicar demais. Então, o tempo, ele na verdade, ele não é uma substância, ele é uma relação, portanto é uma categoria. Ele só pode existir em outra coisa, tá? Sem alma ou percepção, aqui alma porque é psique, né? Mas não tem a ideia de uma realidade espiritual aqui, não, é a concepção, percepção. Sim. Sem alma não haveria contagem do tempo, pois não haveria consciência do antes e do depois. Essa visão influenciou bastantes posteriores sobre a natureza do tempo, incluindo as teorias dos filósofos medievais e modernos, como Santo Agostinho, que vai falar do tempo, né? Sim. Livro 7 das Confissões, 7 ou 9, se eu não me engano. E o Kant, ele cita aqui o Kant, né? Então veja, mesmo que o tempo seja uma medida de movimento segundo um antes e um depois, é necessário que haja uma consciência que perceba isso. Sim. Então Aristóteles já está dizendo, indiretamente lá na antiguidade, que o tempo ele é subjetivo. Sim. Que o tempo ele é algo humano. Se o tempo é algo humano, é da categoria humana definir que o tempo começou em algum lugar. Só que é o ser humano que está definindo isso. Entendi. A gente não tem acesso à realidade de forma objetiva para determinar que o tempo começou no Big Bang. Entendeu a questão? Não. Veja, olha só. Então, eu estou afirmando de maneira provocativa. Então, usando a própria teoria dele, né, de que é necessário estar em relação a para que a coisa aconteça. Então, assim, a física, pelo menos pelo que eu entendo, o Eduardo, né, pode concordar ou debater isso, mas a física não trabalha com o conceito de tempo, mas trabalha com o conceito de tempos. Tá. Então, existe um tempo cronológico, né? Que é o tempo cronos, a gente usa para cronograma, né? Para cronômetro, tudo que se refere a tempo que vai ser marcado pelo ser humano. Mas existe um tempo, por exemplo, que é um tempo astronômico. E o tempo astronômico, para nós, parece uma eternidade. Então, quando a gente fala em bilhões de anos da existência do universo, nós não temos a menor ideia exatamente do que, né? O Big Bang, agora, por exemplo, está sendo extremamente questionado, porque o telescópio Hubble fotografou uma galáxia que não devia existir. Sim. Porque essa galáxia tem 300 milhões de anos apenas depois do que nós fixamos como Big Bang.
Então, em 300 milhões de anos, lembrando que os dinossauros estavam aí até 60 milhões de anos, seriam só 5 vezes o tempo do dinossauro, não seria possível, pela nossa cosmologia atual, a existência de uma galáxia. Mas a galáxia está ali. E a gente consegue calcular a idade dela. Então, quando você olha ali, fala, tem alguma coisa de errado. Tá? E aí nós vamos questionar o quê? Hoje em dia se questiona a energia cósmica do fundo. Não é cósmica, Isso. não. Me ajuda aí. Eu já ouvi o chuvisco da televisão. A radiação de fundo. Radiação cósmica, não é energia. Radiação cósmica de fundo. Por quê? Essa radiação, acredita-se que 20%, 30% dela, que nós medíamos como se fosse a energia liberada pelo Big Bang, pode ter vindo da explosão dessas estrelas que estavam no início do universo e ter contaminado a nossa medida. Então o Hubble está colocando, isso está na mesa agora, né? O pessoal está num debate acalorado, tentando empurrar esse 13,7 bilhões de anos para mais antigo, para justificar os dados que nós temos hoje. Mas lembrando que ontem nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo. Pensando em bilhões de anos, né? E que ela estava E logo parada. depois acreditamos que o Sol é o centro do universo. E hoje tem gente que acredita que a Terra é plana. E que vacina não funciona para nada. Né? Então, assim, o questionar a ciência de vez em quando precisa bater o pé em determinadas coisas. Lógico. Né? Nós Porque a precisamos gente de não. uma âncora. Nós, Aí eu tô falando disso desde o início. nós precisamos partir de uma definição de ponto. Mesmo que o ponto não tenha definição. Mas, segundo Aristóteles, se é o movimento de todas as coisas, antes dessa misteriosa expansão inicial do universo, não havia movimento. Portanto, não havia tempo. Alguma coisa que a gente já chegou, como eu disse, a bilionésimos de segundos, né? Que a gente chama do tempo de Planck. Ótimo. Né? O tempo Beleza, de Planck. então, chegamos aqui a um axioma. Se a singularidade é um ponto, Bota no rodapé ali também. Eu acho que são os axiomas o nome que se dá. Onde você vai primeiro, segundo axioma. Tá, entendi. Eu acho que é esse o termo que se usa. Deus é amor, axioma o amor é uma coisa cego. que é auto-evidente, né? Deus é amor, o amor é cego. O Steve Ondas é cego, então o Steve Ondas é Deus. Né? Não, são os axiomas. Tô brincando, Não, mas tudo são bem. axiomas. Não, então, se de fato a gente postula que o Big Bang é um ponto, então realmente o tempo não existia. Sim, então essa é a ideia. Não havia movimento. E misteriosamente aconteceu. Nós já conseguimos chegar à energia. Por que um acelerador de partículas? Né? Porque imagina que você tem uma laranja. Você não tem uma faca para saber o que tem dentro da laranja. Então você pode fazer várias coisas. Mas o que você precisa é quebrar a laranja para aproveitar o que está dentro. É isso que nós fazemos com os átomos. Né? Nós pegamos Ocorreu uma coisa aqui. o menor de todos os átomos possíveis, que é o hidrogênio, tiramos o elétron do hidrogênio, pegamos esse próton, que tem carga, né, e que tem massa, aceleramos ele a partir de campos magnéticos, fazemos ele girar em alta velocidade e depois chocamos. E vamos ver o que acontece, o que nasce dali. E aí a maior máquina que já foi construída para a humanidade é o Atlas, né, que é uma máquina de 25 metros de altura. Ela, eu não sei se é de raio ou de altura, mas eu sei que é o tamanho de um prédio, muito alto, e ela é feita para analisar as menores partículas que nós já conseguimos identificar dentro de um laboratório. É exatamente ali que a Márcia trabalha. Né? Legal isso, né? Bacana. Eu me sinto muito honrado, Márcia, de ser seu amigo. Olha, toda vez que eu falo isso, né? E não é que ela trabalha ali, ela puxa minha orelha, não trabalha ali, mas é todo o trabalho desenvolvido, né? Acaba sendo relacionado ao Atlas, tá legal? Divulgação científica que ela faz com certeza. E o que acontece que nessa detonação das partículas, nós conseguimos conhecer partículas que já não existem hoje. Porque metade ou uma parte da energia que um próton bateu contra o outro também virou matéria. Segundo a equação de Einstein, né? A energia é a matéria em alta velocidade. Então, como você está trabalhando ali em 99,9% da velocidade da luz, quando as partículas batem, elas têm muita energia cinética. E essa energia se transforma em novas partículas, que vivem bilionésimos de segundos, mas vão para algum lugar. Então, dentro do Atlas existem, por exemplo, um campo magnético.
Então tem partículas que viram para cá, por causa do campo magnético. Então a gente descobre que eram partículas magnéticas. Tem outros campos elétricos, positivo e negativo. Então tem partícula que é atraída pelo positivo, então você sabe que é negativo. Tem outro que é atraído. E aí você vai identificando no caminho das partículas, são chamados eventos, né, desses choques dos prótons, o que aconteceu quando havia muita energia no universo. E quanto mais próximo da velocidade da luz nós vamos chegando, mais a gente vai entendendo partículas que existiam, que hoje não existem mais, porque depende de muita pressão, de muita temperatura e de muita energia. Agora eles estão fazendo um acelerador de partículas de 100 km. O Atlas tem 27 km de comprimento. Eles estão projetando agora um de 100 km de projeto. Porque nós precisamos estar mais próximo desse tempo de Planck, que é o universo em um bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de segundo, expandiu do tamanho de um átomo para o tamanho de uma galáxia. Ah, mas ele, como pode, né? Ele foi mais rápido do que a luz. Porque as leis da física, nesse momento, ainda não valiam. A gravidade ainda não tinha se desconectado das outras 3 forças do universo. A força forte, a magnética e a força fraca. Entendeu? Então, naquele momento ali, a lei não valia. E o que acontece nos buracos negros? É o retorno à singularidade. Tá? Então, ele pega a matéria da estrela, a matéria esmagada, né? Ela precipita os elétrons nos átomos, transforma em nêutrons, essas estrelas de nêutrons. Depois, se tiver mais energia, ela esmaga mais isso, a gente não sabe como, nem porquê, mas parece virar ao avesso. E aí voltamos à singularidade. E aí levanta a mão Hawking diz assim, olha, se nós temos uma singularidade no início do Big Bang e nós temos uma singularidade hoje dentro de um buraco negro, pode ser que tudo isso aqui seja o fundo de um buraco negro. Entendi isso. Entendo. Como se você estivesse lá dentro do buraco negro. Desculpa, aí você levantou a mão, eu só não queria parar essa guerra. Não, entendo. Porque foi a defesa dele de tese de doutorado. Não, né? eu entendo, Em cima disso. eu entendo a ideia. Não são singularidades diferentes, né? Então, se o Hawking está certo, aí sim nós temos algo antes do Big Bang. Então um buraco negro seria uma janela? Talvez um novo universo. Se nós estamos dentro de uma singularidade, o buraco negro seria uma janela. Porque se entrou de um lado, tem que sair do outro. Aí seria o primeiro buraco branco. Por que tem que sair do outro? Por causa da conservação de energia. Ah, tá. A energia se conserva. A gente não consegue destruir energia. Tá. Ela só se transforma. Entendeu? Então, você tem um ralo, você vai esvaziar a sua pia. Você abre, se tiver entupida, aquela água não desce de jeito nenhum. Ela tem que ir para um outro lugar. Mas ela não pode se transformar sem ter que sair? Então, É porque eu entendo sair mesmo. a primeira ideia Entendeu? que nós temos é isso, é transformar sem ter que sair, é o que nós conseguimos observar. O que entra no buraco negro passou daquele disco de acreção, né, que é o que brilha, curiosamente, buraco negro que não emite luz, né? Então, nós temos um dos corpos mais luminosos que nós já observamos no universo é um buraco negro. Como assim um buraco negro que não emite luz pode ser? Porque, na verdade, a matéria, antes de cair no buraco negro, ela tem que entrar num disco chamado disco de acreção, né? E esse disco de acreção... Se fosse o ralo. Isso, a água descendo no ralo. Exatamente. Desce redondinho, aquela história, né? Da descarga no E vaso. a força de atração é tão grande que nem a luz consegue escapar. Isso. E o que acontece? Essa volta em torno do buraco negro tem um limite de velocidade, que é a velocidade da luz. Nada pode ultrapassar a velocidade da luz. Então, quando o atrito é tão gigantesco, é outro axioma. Né? E isso é outro axioma, que é um outro axioma, né? Então, quando ele chega a essa velocidade, a matéria tem um atrito tão grande que ela emite energia. E é essa energia que a gente consegue fotografar. Então, a gente não fotografa o buraco negro, mas um fenômeno que acontece na borda do buraco negro. Além do que consegue ultrapassar, é chamado de... Eu não estou conseguindo ajudar em nada o Cláudio hoje. Espera aí. É um limite que separa, né, o nosso universo do ponto de não retorno. Horizonte de eventos. O horizonte de eventos, né, que ultrapassa ali o horizonte de eventos. No fundo do horizonte de eventos, toda essa matéria seria acumulada numa singularidade. Tá bom? Então isso entrou e não saiu. Aqui a gente consegue observar. Porém,
pela conservação de energia, isso seria proibido. O que acontece? Se está entrando por ali, tem que sair por outro lado. Então, as equações de Einstein dizem que existe um buraco branco, que seria o oposto do buraco negro. Se tudo está entrando ali pelo buraco branco, aí, ó. Onde você tem a expulsão daquela energia. Tá, isso, mas nós não temos essa observação. Nunca conseguimos observar um buraco negro. Porque a informação que entra no buraco negro, para nós, não sai. Por que não sai? Porque ela teria que ser superior à velocidade da luz e ela não consegue fugir dali. Tá. Né? Se eu jogar essa caneca para cima, Eduardo vai me bater. Mas antes de bater, a caneca vai cair no chão. Por quê? Porque a gravidade vai puxar para baixo. Se eu jogar ela a 400 mil quilômetros por hora, ela não cai. Não dá tempo da gravidade puxar, ela entra em órbita. Tá bom? Então, mas isso na Terra. Se eu fizer isso em Júpiter, que tem uma massa maior que a Terra, eu tenho que jogar ela com uma velocidade maior ainda, para que ela possa entrar em órbita. Sim. Se eu jogar ela no Sol, aí é maior ainda, porque é tão maior que a gravidade do Sol comprime tanto os átomos que eles entram em fusão, que é o que mantém o Sol brilhando. Num buraco negro, essa velocidade teria que ser maior que a da luz. Para escapar Então dali. nada poderia escapar dali. Sim. Entendeu? Mas por conservação de energia, o Hawking entra de novo, né? Ele vai dizer, olha, não, tem que sair para algum lugar. Porque senão ali as leis da física não funcionam, né? Porque existem alguns momentos que as leis da física não funcionam, né? E um deles seria o buraco negro, tá? Mas a gente não, orgulhoso que somos, não admitimos isso. Então o que entrou tem que ser para outro lado. Não. Ou então... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, aí eu tô provocando demais. Segundo Hawking, o universo que a gente vive seria o primeiro buraco branco que nós já podemos identificar. Tá. Por isso explicaria a singularidade ter explodido. Porque nós não conseguimos entender, né, o primeiro ato da criação, né, o primeiro ato do surgimento do universo, quer seja ele religioso, quer seja ele físico ou metafísico, o que acontece é que nós não conseguimos entender quem deu esse pontapé inicial. Aí Hawking diz, é óbvio, foi o furo de um buraco negro. Né, ele vazou lá pelo outro lado. E aí, nesse caso, haveria tempo. Mas não existe o próprio... Não, desculpa, posso estar enganado. Não existe lá na própria teoria do Hawking que periodicamente o buraco negro ele aparece nas ilustrações, né? Sim, mas aquilo ali não é exatamente o buraco negro. É por causa desse disco de acreção, ele começa a atrair a matéria para dentro dele. Mas nem toda a matéria que ele atrai, ele consegue engolir. E isso joga jatos, chamados relativistas, né, que são extremamente perigosos. Né? Nós achamos que uma das extinções da Terra, do Cambriano, foi porque nós fomos atingidos por um jato desse, que consegue projetar energia e matéria numa velocidade a milhões de anos-luz de distância. Mas é a matéria que ele tenta engolir, mas por conta do limite da velocidade da luz não consegue. Aí ela é projetada para fora do buraco negro. Entendeu? Hawking comenta uma outra situação também, que é aquilo que a gente falou, né? Do nada ser um termo injusto para a palavra vazio, né? O vazio quântico tem matéria e antimatéria, então essas matérias, algumas seriam atraídas para o buraco negro, né? E outras não seriam, então elas não teriam equilíbrio. Portanto, o buraco negro vai evaporando por atrair essas partículas de matéria e antimatéria sem serem pares. Então, até os buracos negros seriam consumidos pelo tempo. Em algum momento, no universo não terá estrelas, todas as estrelas serão consumidas pelos buracos negros. Os buracos negros vão consumir a eles mesmos e, no final, eles também vão evaporar. Então, nós vivemos na fase mais brilhante do universo. Lá no Big Bang havia energia. Hoje, essa energia se transformou em matéria. E na frente, a matéria se transformará em buracos negros. E um dia, esses buracos negros vão evaporar. E será a morte térmica do universo. Isso de acordo com o que a gente pensa hoje. Sim, porque lógico, amanhã sei. o buraco nem pode ser negro, né? Pode nem haver. O buraco pode ser mais embaixo. Pode ser mais embaixo. Rapidinho, só pra gente não... Você citou duas coisas aí em que eu sempre tive curiosidade de entender, mas que é... Acredite, a gente também. Não, mas você é capaz de responder isso. O que você citou? O que é a força forte e força fraca? Sim.
A matéria existe por conta da existência de forças que comandam esse universo. Então, por exemplo, você pega um ímã, bota esse ímã grudado na sua geladeira, né? Aquele compromisso que no dia tal nós teremos aqui a gravação do programa. Você fixa lá na geladeira. Quando esse ímã está preso na geladeira, tem duas forças atuando sobre ele, né? Se você afastar um pouquinho o ímã, ele cai no chão. É a gravidade. Está puxando ele para baixo. Quando você gruda na geladeira, ele não cai, porque tem a força magnética. Sim. Então são duas grandes forças que usam no universo. Se você considerar o tamanho da sua geladeira e o tamanho do planeta Terra, você vai ver que a magnética é extremamente mais forte do que a gravidade. Pensa bem. Porque você tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de toneladas da Terra puxando o ímã, e uma melequinha de uma geladeira, não precisa nem ser grande, pode ser aqueles frigobar, e se você vai grudar ali, ele vai grudar do mesmo jeito. Então a gravidade é a força mais fraca do universo. Incrivelmente é a força mais fraca do universo. Enquanto que o magnetismo é a mais poderosa de todas. Tá, Se, por exemplo, essa mesa fosse um ímã... Então a força forte é o magnetismo, a força fraca é a gravidade? Não. Estou falando de duas forças... Não, eu vou chegar na força fraca. Desculpa, As duas forças... Existem 4 forças no universo. O aluno não espera o professor terminar de falar. Olhar o bico. A mais fraca de todas é a gravidade. Tá. A segunda é o magnetismo. Só que o magnetismo tem um problema. Aqui, ó, se essa mesa fosse um ímã, e se isso aqui fosse um pedaço de ferro, eu não teria força para tirar ele do ímã, né? Porque ela é muito grande. Agora, no entanto, eu, com os músculos fracos que eu tenho, tá a terra inteira puxando a xícara, e eu digo para ela, não, tu não vai levar, tá aqui, ó. Eu tô contrariando toda a gravidade da Terra em relação a isso. Só tem um problema. Se você pegar o ímã e afastar um dedo da geladeira, a gravidade já vence. Sim. Isso quer dizer que o magnetismo, apesar de muito forte, ele tem um alcance muito pequeno. Tá. Mas nós temos a Lua girando em torno da Terra. A gravidade tem um alcance fantástico. A Lua está a 300 milhões, né, de quilômetros da Terra e continua lá em órbita por causa da gravidade da Terra. Nós temos o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros. Não pode ser. É mil mesmo. É a velocidade da luz. Gasta 1 segundo para chegar lá. É 1000. Né? 300 mil da Lua, 150 milhões de quilômetros está o Sol e a Terra continua orbitando em torno do Sol. Sim. Né? Você tem um Sol que está... 384 mil. 384 mil, né? Está em 1000. Vamos Ah, botar da Lua. Distância Da Lua? Terra-Lua. Como é uma elipse, né? É algo ali. Chega a 400, negócio. Lembrei do filme O Iluminado. É. Isso é outra história. Tudo bem. Então, como o Sol está a 25 milhões de anos-luz do centro da nossa galáxia, é incrível que a gravidade continue atuando nessa distância. Lembrando que você tirou um dedo de distância do magnetismo e o ímã caiu no chão. Então, o alcance da gravidade é impressionante. O do magnetismo, apesar de extremamente poderoso, é muito pouco. A força forte e a força fraca ainda são muito mais poderosas do que o magnetismo, mas têm um alcance muito mais reduzido do que o magnetismo. Então, o que seria a força forte? O que mantém os núcleos dos átomos unidos. Ok. Por quê? De que é feito o núcleo do átomo? De próton e nêutron. Nêutron não fede nem cheira, por isso que é chamado de... Não tem carga elétrica, eu quero dizer, né? E o que acontece com cargas de mesmo sinal? Se repelem. E por que o... se repelem. Se repelem. Se repelem. E por que o núcleo está lá? Por causa Porque o que mantém o elétron em torno do núcleo é a força elétrica, né? Eletromagnetismo. É a mesma coisa do ímã lá. Tudo bem. Então, existe uma força de repulsão que deveria esmagar ou espalhar os núcleos atômicos. Porque eles não querem estar ali, eles são tudo positivo. Sim. Então, tem alguma coisa prendendo esses núcleos no lugar dele. O nome disso é a força forte. Desculpa, é a força fraca.
Porra. que é milhões de vezes maior do que o magnetismo, o eletromagnetismo. E ele é fraca. E ela é fraca, ela é fraca. Por quê? Esses Mas isso prótons... não tem a ver com o nêutron? O nêutron tá ali para dar uma equilibrada na coisa. Tá. É porque você não poderia ter um núcleo composto apenas de prótons. Você tem que ter ali outros elementos que permeiem, exato, porque senão você teria a distância zero entre os prótons. Isso. E aí você vai ter... porque a força elétrica ela decai com o quadrado da distância. Então, se você coloca um zero no denominador, essa força é infinita. Tá. Então, você não pode ter uma distância zero entre dois prótons, pelo menos ali, nesse conceito não existe de núcleo. distância zero entre Então, nada. o que justifica essa estabilidade é a presença de outros elementos ali, que são os nêutrons. Foi assim que nós começamos a encontrar o nêutron. E o que acontece? Mais ainda do que isso, né? Existe uma estabilidade cinética. Porque quando há um decaimento radioativo, pode acontecer 3 tipos de radiação: a alfa, beta e gama. Tá? Ele é mais especialista disso do que eu. A alfa é uma radiação Partícula. né? Particular. E que partícula? É um núcleo de próton. prótons, né? Que é emitido. Radiação? É uma É, radiação. radiação Então, os de prótons são emitidos do núcleo, beleza. Agora, quando a radiação beta Elétrons. é um elétron emitido. Como o elétron é emitido do núcleo? Porque a reação nuclear é porque não acontece da eletrosfera, acontece do núcleo. Por isso é a energia nuclear. Mas o núcleo emite um elétron. Não tem elétron dentro do núcleo para ele emitir. Tem sim. Onde é que ele está? Porque o nêutron é um próton mais um elétron. Eles são obrigados a ficar juntos. Então, nós hoje já imaginamos que a existência do próton e a existência do nêutron seja uma existência cinética. Eles trocam entre si o elétron que equilibra aquela partícula, porque o nêutron é um próton mais um elétron. Nas estrelas de nêutron, né, o que acontece é que a gravidade esmaga tanto uma estrela que pega os elétrons que estavam em órbita e precipitam ele no núcleo. E aí não existem mais prótons, só existem nêutrons. É a coisa mais densa que nós conhecemos no universo. Tá legal? Então, o nêutron, ele seria um próton aniquilado por um elétron. Um próton que se casou com um elétron. E aí, como existe aqui um nêutron, aqui um próton, eles trocam esse elétron, o que ajuda a estabilidade atômica. Talvez aí esteja a existência da força fraca. Por que ela é fraca? Porque a força forte ainda é muito mais intensa, mas é com alcance muito mais reduzido. Existe entre as partículas que formam o próton, que são os quarks. Então, para manter aqueles 3 quarks juntos, existe uma força, uma mola que prende eles, que você não consegue separar de jeito nenhum. A gente só conhece os quarks quando eles estão em forma de 3. Porque você quebra ele junto em 3, quebra ele junto em 3, quebra ele. Interessante, então, a gente né, não cara? consegue destruir 3. isso. 3, né? 3. Trindade. Curiosamente, existem várias possibilidades, e a Márcia vai explicar. Várias possibilidades Me desses deram ao quarks. menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Desculpa. Até me emocionou isso. Mas é verdade, né? Então você tem ali as partículas trinas, né? Vou evitar falar trindade. As partículas. Não, até para não dar problema nenhum, né? Não, mas as isso partículas é só... ali. Mas ali, para manter essas partículas unidas, aí você tem a força forte. Força forte. Só que essa força forte, né, ela tem um alcance de partícula, próton. A força fraca tem um alcance nuclear, de núcleo. A força eletromagnética tem o alcance, né, atômico, é o que mantém o elétron girando em torno. E a gravidade parece não ter limite. É incrível, por isso que fez Einstein questionar, não, a gravidade não deve ser isso, deve ser alguma outra coisa. É a deformação do espaço-tempo que parece fazer a Lua andar em linha reta. Para a Lua, ela está andando em linha reta, só que o espaço em torno da Terra está curvado. E aí ela faz aquela órbita em torno, né? Sim. E aí o Sol, né? Imagina o buraco negro do centro do universo a 25 milhões de anos-luz de distância, não é isso? E ainda influenciando o Sol para não deixar o Sol indo embora.
Aí a gravidade é fantástica. Maneiro. Tá? Aí são as 4 forças que mandam no universo. Tirada a dúvida? Não. Bonito, bonito. Pessoal, a proposta... A gente falou que o tempo corre, né? Que o tempo anda, o tempo corre mesmo. Só que o tempo foi numa outra vertente, né? A gente acabou falando numa outra vertente. Infelizmente, né, o nosso horário está nos dizendo que está na hora, apesar do tempo ser relativo, não ser Nós somos absoluto, escravos dele. né? Infelizmente, Uma nós... persistente ilusão, segundo Albert Einstein. É o tempo do relógio. Né? O Cronos que devora seus filhos, né? Mas a gente ainda vai ter a oportunidade aqui de discorrer mais sobre esse assunto, se a Márcia quiser vir aqui, né? Não, assim, pelo amor de Deus. Ela o Alexandre, a Márcia, a Anã Nebulosa, vocês foram convocados. É uma convocação. O universo, para continuar existindo, depende do conhecimento de vocês. O problema da Márcia... Pelo menos o nosso universo. Não, eu posso desculpar. O problema da Márcia é a distância. Ela realmente está, né, tá longe. A Anã Nebulosa mora em Osasco, em São Paulo. Mas um dia que vier visitar aqui, a gente dá um jeito, né, de você estar aqui com a gente. Como é o nome dela? Não, o nome dela... da divulgação científica é a Anã Nebulosa. Anã Nebulosa. Tá. Agora entendi. Agora entendi. Anã e a Nebulosa. A pessoa, entendi. A atriz, né, que Sim. cria esse personagem, ela falou que ela é muito tímida, ela não quer vir, eu não virei de jeito nenhum. Ela ainda não conseguiu superar. Até live ela tem dificuldade. Mas falei, não, eu não quero entrevistar você. Eu quero entrevistar a Anã e a Nebulosa. Aí ela fala, não, elas talvez possam ir. Então, né, eu tô convocando as personagens para que estejam aqui com a gente, né? Bom, pessoal, é isso. Né? O nosso tema era se o tempo, né? Se o nosso dia teria 24, 25, 26 horas para a gente nos adaptar. Chegamos aos quarks. São separados em 3 e que não podem ser separados de jeito nenhum. Olha, nós somos os quarks aqui, né? Sabe que quark significa queijo, né? Não sei. Por causa de uma frase num livro chamado 3 queijos para fulano de tal. Aí o pessoal pegou esses 3 queijos, viu que eram 3 partículas e chamou de quarks. E esses quarks têm sabores. Mas quarks é queijo? Quarks são queijos. Que língua é essa? Não tenho ideia. Não, você não quer que eu saiba. tudo Na bem. próxima vez eu trago a história dos quarks aqui pra bom. gente. Mas, curiosamente, os quarks têm sabores. Márcia, por favor, venha contar essa história pra gente. Aliás, são várias histórias, né? São coitada? muitas Será histórias. que vai haver tempo suficiente para que ela conte todas essas histórias pra gente? Acredito que não. Então, né, aí depende da gravidade, porque o tempo, ele é relativo, ele não passa do mesmo jeito e nas mesmas fases do universo. Nós estamos conversando aqui sobre o tempo da origem do universo, essa galáxia que a gente vê, né? Mas, por exemplo, o tempo perto de um buraco negro passa diferente. Não precisa nem ir lá no buraco negro. Uma viagem de 1 hora para uma pessoa que está com sono passa num instante. Uma viagem de 1 hora para quem está com dor de barriga é uma eternidade. Exatamente. O pessoal diz que a aula de física do Elmiro, a minha filha, diz que é um piscar de olhos. Ela foi minha aluna de física, ela dizia sua aula não passava pra nunca. ela, mas para outros era uma eternidade. Não, você não está vendo o ciúme aqui. Ela dizia que minha aula de física não passava nunca. Seu Bergson também é um filósofo que fala sobre o tempo. Legal. Muito legal. E eu gostaria muito de abordar também o Baudelaire, né? Baudelaire, que falou sobre essa compressão do tempo. Por que com o advento da modernidade nós começamos a perceber ou achar que o tempo passa mais rápido? Que era o que a gente ia tentar E a gente trazer nem falou aqui, da né? evolução, né? Tu fez uma pergunta da evolução e O negócio foi para outro lado. Olha, Mas é assim que fica bom. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos colocar à disposição de vocês nos comentários quais dessas dívidas que viraram dúvidas, né? E que agora só a graça divina resolve, né? Porque é dádiva, né? Era dúvida que virou dívida, agora é a dádiva, né? Então, eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários algumas dessas perguntas que pautassem a nossa próxima discussão. Seria muito interessante, né? Aliás, esse poderia ser o momento da divulgação
dos nossos patrocinadores, como diria o meu amigo Eita. Fábio Botelho, né? Muito bem. Se você é louco o suficiente para colocar a sua marca aqui nessa discussão, né? Você pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com o Fábio Botelho, que ele está cuidando dessa questão das divulgações, dos patrocínios. Entre em contato para sua marca estar aqui, ó. Assim como está brilhando aqui o estúdio do Lima, onde nós gravamos o programa do Pode Explodir. Né? Então, se você tiver a coragem de acreditar em nós, né, traga sua marca para cá, que nós vamos divulgá-la, né, como parte do patrocínio do Pode Explodir. Fala do fofoqueiro, eu adoro a parte do Qual fofoqueiro. deles? Não, do fofoqueiro. Que fofoqueiro? Que o nosso programa tem que ser igual fofoca. Ah, não, mas ainda não chegou ainda. Mas não, mas vamos vai lá. chegar, aproveita, vai tá aí, chegar. não, já tá no quente, vai lá. Mas hoje tá fora de ordem. Hoje tá valendo, Hoje né? tá valendo, hoje tá valendo. Então, se Hoje você está gostou do nosso programa, faz que nem fofoca, espalha pra geral. Eu gosto disso, é bonito esse slogan, né? Do meu amigo do Papo de Crente, Marcelo, não lembro o nome. Ele é que tem esse jargão, eu roubei pra mim Isso, aqui. minha mãe dizia que copiar Nada o que é se bom cria, não é né? culpado, Tudo não é se pecado. copia. Copia. É isso, professor? Não sei. Minha mãe dizia que copiar o que é bom não é pecado. Não é. Né? Nós eternizamos... Nós pegamos a frase Você falou aqui do filósofo Kant. do tempo, Kant. Kant. Né? Nós falamos aqui de Albert Einstein, falando sobre o tempo, que é uma ilusão. Então, Marcelo está acompanhado de grande. Nós roubamos de muita gente, Marcelo. Tá não é vendo? só de você, não, é tá? só de você. É isso aí. Suas considerações, Claudinho. Cara, eu só queria te agradecer, Eduardo, né? A gente sabe o quanto é com muita luta que isso aqui acontece, gente. É verdade. E é realmente, né, esse papo cabeça aqui é uma coisa fantástica. Esse Pode Explodir é uma oportunidade que nós temos de conversar uma coisa que vale a ter. A questão do tempo tem que ser um tempo de qualidade. Nós certamente não podemos botar mais tempo nas nossas vidas, porque nós temos um número limitado, né? Nós somos criaturas temporais, mas certamente podemos botar mais vida no nosso tempo. E é isso que o Eduardo, com esse trabalho bonito dele, nos permite fazer. Nós começamos a falar aqui sobre sentido, né? E eu quero dizer que essas manhãs que nós viemos aqui compartilhar isso com você faz com que a gente tenha muito sentido no que está fazendo. E no final, é esse tempo que Cronos não leva, né? Porque quando a gente chega na segunda-feira doido para acabar o final de semana, né? Quando a gente chega no mês doido para chegar, no início do ano doido para chegar o mês das férias, a gente está torcendo para a vida acabar. E a gente aqui tem pena de acabar, porque a gente compartilha com você o melhor tempo que a gente pode ter. Professor Elmiro. Então, da minha maneira de perceber, é muito bom estar aqui, muito bom conversar essas coisas que a gente não tem espaço nem tempo para conversar no dia a dia, porque as atividades nos engolem, né? O tempo inteiro. Então esse momento de diálogo, às vezes de provocações, né? Isso é fascinante. É verdade. Porque é esse tempo de qualidade, é esse tempo em que você faz o que você gosta. Isso. Né? Eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui participando desse diálogo. Para mim foi o melhor até agora, né? Para mim foi o melhor até agora, porque eu sempre quis colocar essas inquietações físicas para pensar essas coisas, né? Na sala de aula tento fazer isso, mas os alunos e a dinâmica é diferente. A dinâmica de ter que cumprir um cronograma, ela se impõe, né? Então, esse momento, esse tempo de qualidade que a gente faz, é aquela coisa que a gente discute de vez em quando, né? A vida boa, uma vida boa é aquela em que você tem instantes que você não quer que acabe. Mas tudo que começa, um dia acaba. Até os E se o tempo começou, ele acabará. É isso, pessoal. Hoje nós estávamos aqui conversando sobre o tema, e quando a gente falou sobre o tempo, né, o dia ter 25, 26 horas, é exatamente por isso, porque nós vivemos nessa correria. E assim, então, de certa forma, vocês acabaram dando o desfecho que a gente ia procurar dar depois de toda a discussão com uma outra abordagem que, na minha opinião, nos falta muito, que é exatamente a qualidade do nosso tempo. Então, assim, é claro que a gente não faz toda hora aquilo que a gente gosta,
Muitas das vezes a gente faz o que é preciso fazer, né? E nem sempre o que é preciso fazer é algo que te agrada, né? Mas quanto mais você puder trazer o que é preciso fazer para o que você gosta de fazer, você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, se você puder jogar a média para a qualidade, né? Jogar mais quantidade de tempo para a qualidade e menos para a necessidade, ou puder fazer essa ponte, você fica cada vez com uma média mais próxima da qualidade de vida do que da necessidade de vida, né? Então, assim, esses momentos eu já falei aqui diversas vezes, eu me encontrei no podcast, apesar da minha participação ser um pouquinho menor hoje, porque hoje o nosso especialista, né, em astrofísica que teve muito mais fala, graças a Deus ele esteve aqui, senão seria, o podcast fosse eu e o Miro nesse tempo, seria assim, momentos de pausas constantes, né? Isso falado pro nosso físico nuclear. Não. Ele escondeu o jogo. Ele tá esperando as suas perguntas. Calma. Espera. E a presença do Alexandre, irmão do Miro. Não esqueci da convocação, não. Né? A Anã Nebulosa. A Anã Nebulosa vão ser muito bem-vindos. Aliás, vamos estreitar logo isso com a que está mais próxima aqui, que é a Márcia Begali, sim, né? Sim, vou te passar o contato dele, a gente vai começar a fazer essa Vamos sim. Porque... Quem sabe a gente faz apenas um programa, a gente faz alguns programas com ela. Porque eu tenho certeza que não há tempo em 2 horas dela explicar todas essas histórias e todas as outras tão bacanas que deve ter por aí. As perguntas do Elmiro talvez sejam melhores respondidas por ela. Fantástico. Né? Foi sensacional. Apesar da boa qualificação, né? Minha mãe dizia que de boa vontade o inferno tá cheio. Márcia, me perdoe todas as aberrações que eu falei aqui, tá bom? Eu preciso que você venha exatamente me ajudar, né? A iluminar essa alma, né? Essa alma filosófica aqui, né? Que apesar da nossa origem, iluminar, porque, na verdade, né, tudo era energia, luz, tá, gente? É só um trocadilho. Então, por favor. Né? Não, mas iluminar é mostrar o caminho. Né? Lançar luz, não que a gente esteja nas trevas, mas quanto mais luz, melhor. É isso aí. Só vamos iluminar o caminho certo, né? Porque tem gente iluminando outros caminhos aí que não tem nada a ver. Pô, ele não gostou do trial. Ele não gostou do trial que eu comentei aqui, tá vendo? Olha só, brincadeira. Não, a Nádia também não, né? Eu apanho. Eu tô brincando, hein? Olha lá. Deixa ele. Então, como eu estava falando, eu me encontrei aqui. Eu adoro fazer o Pode Explodir. Eu posso estar cansado, morto, fadigado, mas aqui eu renovo minhas forças. Ver colegas, né, falando, eu aprecio sem moderação, né, da melhor forma possível. E, pelo visto, eu acho que vocês também se contaminaram, né, com esse nosso bate-papo. Pena que nós não temos tanto tempo para que façamos isso com maior frequência, né? Mas você já imaginou se nós todo dia, toda hora ficássemos fazendo isso aqui? Não ia ser bom. Não ia ser bom. Não ia ser legal. Lógico. Então, assim, tudo na dose certa, né, te traz a satisfação, né? Então, do meio, né? Tem uma emissora de televisão que colocava as cenas dos próximos capítulos e ela ficou multimilionária. Não sei como é que tá a vida dela hoje. Mas se a gente puder ficar milionário também não tem problema. Não tem problema também chateado. Não. Ainda há tempo para isso, não é? Então, você que ficou com a gente até aqui nos aturando, né, compartilhando, escrevam aí nos comentários qual tema você quer que a gente aborde no nosso próximo Papo Filosófico, no nosso próximo Papo Cabeça. Curta, compartilha, espalha para geral, faz que nem fofoca, espalha para todo mundo. O Pode Explodir está aqui para inspirar pessoas. Se você não entendia muito de física e com esse programa de hoje te deu uma luz, né? Compartilha com o pessoal, fala sobre o Pode Explodir, nós precisamos da divulgação de vocês sobre o que nós estamos fazendo aqui. É um trabalho em que nós garimpamos organicamente, né, as pessoas. Então, todos 3 aqui são professores, ninguém aqui é dotado de muita grana para poder investir em campanha, não temos, então nós necessitamos da boa vontade. Se você gostou, é claro, né, não vai compartilhar alguma coisa que você não gostou, mas se você gostou, compartilha para todo mundo,
curta o canal, ative o sininho, espalha para geral. Tá bom, pessoal? Claudinho, mais uma vez, muito obrigado. Professor Valeu. Miro, muito obrigado pela participação. Um abraço e valeu! Tchau, tchau. É isso aí.